Sejam todos muito bem-vindos ao Pelo Mundo, o espaço aqui da Folha News dedicado a gente debater aquilo que acontece ao redor do globo. O papo de hoje é sobre guerra, mais especificamente sobre a Terceira Guerra Mundial. Muito se tem debatido na internet sobre a possibilidade de algum dos conflitos que acontecem hoje em 2024 evoluírem para uma Terceira Guerra Mundial. Vamos analisar isso, a possibilidade, os principais conflitos e vamos além. Vamos também debater sobre guerras nucleares. Como é que se desenvolve uma guerra nuclear, quais são os principais players no contexto nuclear, quais são as consequências de uma guerra nuclear e também vamos, de certa forma, pensar o Brasil nesse cenário possível de Terceira Guerra Mundial ou de uma eventual guerra nuclear. Vamos lá. Ambientes que tratam sobre guerras nucleares, ambientes que tratam de mundos pós-apocalípticos são muito comuns na cultura pop. A série Fallout de 2024, por exemplo, é uma série que traz sobreviventes dentro de um bunker, saindo desse bunker e encontrando um mundo pós-apocalíptico arrasado por uma grande guerra nuclear. A série Silo de 2023 já trata de pessoas ainda dentro desse bunker, depois de séculos, sem mais saber por que eles entraram no bunker, o que aconteceu no mundo e sem saber, inclusive, se o mundo lá fora está contaminado ou não. Sobre contaminação, a gente pode pensar também na excelente série Chernobyl, de 2019, a série que trata do passo a passo da explosão do reator nuclear em Pripyat, na Ucrânia, durante a União Soviética. Mas a questão de mundos apocalípticos ou de guerras nucleares e grandes contaminações por radiação não é um tema debatido apenas na cultura pop, mas também no mundo científico. Então, os cientistas responsáveis pelo projeto Manhattan, que produziu as bombas nucleares que foram jogadas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, ainda em 1945, esses cientistas criaram o que é chamado de Doomsday Clock, ou seja, o relógio do juízo final. Esse relógio, de certa forma, marca a proximidade ou distância que a humanidade está da sua própria aniquilação por algum evento catastrófico, inclusive por uma guerra nuclear. Então, se a gente pegar o Doomsday Clock de 2024, esses cientistas posicionaram esse relógio a 90 segundos do juízo final. Então, segundo o mundo científico, hoje nós estamos a 90 segundos do juízo final por conta da ameaça do risco nuclear. Isso quer dizer que, muito além da cultura pop, o mundo real também se preocupa com questões que envolvem guerras nucleares, Terceira Guerra Mundial e outros poderosos eventos que podem gerar a aniquilação do ser humano na Terra. Em relação à Terceira Guerra Mundial, muito se tem debatido nos últimos dias, tentando projetar se os conflitos que acontecem no mundo, no globo, agora de 2024, poderiam escalar no sentido de uma guerra nuclear ou de uma guerra mundial. O conflito, por exemplo, que é conhecido ali da invasão da Rússia na Ucrânia, é um dos conflitos que se mostra ali, que as pessoas pensam, puxa, será que isso pode escalar num conflito maior, pode ter efeitos nucleares? Muito porque o Putin, desde o começo da guerra, ele começa já fazendo uma ameaça de uso de artefatos nucleares táticos no campo de guerra no seu enfrentamento contra a Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia tem o apoio militar da OTAN, que envolve diversos países, né, inclusive os Estados Unidos. Então, esse tipo de conflito poderia, de uma certa maneira, escalar para uma guerra maior, para uma terceira guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial acontece de 1914 a 1918, envolvendo basicamente a Europa ali. E a Segunda Guerra Mundial acontece de 1938 a 1945, essa sim, muito mais mundial, envolvendo praticamente todos os continentes, envolvendo a Europa, envolvendo a América, envolvendo a Ásia, né? Mas também a África e a América do Sul. E a Terceira Guerra Mundial a gente fica projetando ali, os especialistas ficam tentando ver da onde que ela pode surgir, né? Esse conflito que decorre da invasão russa na Ucrânia não tende a ser um dos que se pensa que pode evoluir para uma Terceira Guerra Mundial. Porque depois da eleição do Donald Trump, que vai assumir em janeiro nos Estados Unidos, uma das promessas de campanha dele era acabar com esse conflito o mais rápido possível. Até isso já gerou repercussões no próprio conflito. As batalhas entre a Rússia e a Ucrânia atualmente estão acontecendo numa ferocidade, numa velocidade, num engajamento muito maior, porque os players desse conflito sabem que a partir da posse do Donald Trump, esse conflito tende a se acabar. Se você quer saber um pouco mais sobre essa guerra da Rússia com a Ucrânia, também foi gravado um vídeo nesse canal que você encontra aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando, como o Trump pretende acabar com a guerra da Rússia e a Ucrânia ainda é um grande mistério.
Mas os especialistas eles indicam dois caminhos. Um seria aumentar a pressão sobre a Rússia para que ela abandone essa guerra, mas esse caminho parece não ser o mais provável, porque a Rússia é hoje detentora do maior arsenal nuclear do mundo. É muito difícil você ameaçar um país que tem um potencial militar tão grande, de um jeito que ele possa, numa guerra que ele está ganhando, desistir dessa guerra, né? Então, o mais provável que aconteça é uma certa diminuição de apoio militar para a Ucrânia, para que force essa guerra a entrar numa tratativa de paz e ponha fim aos conflitos, né? Essa diminuição de apoio militar na Ucrânia pode acontecer, porque se a gente pensar no primeiro mandato do presidente Donald Trump, ele também, de certa forma, deixou esse recado no mundo, né? Que ele acha que os Estados Unidos gastam muito dinheiro lá fora, que esses players têm que aprender, os parceiros dos Estados Unidos lá fora têm que aprender a se virar sozinho e que os Estados Unidos têm que se voltar um pouco mais para a própria economia dele, para os americanos que estão dentro dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, foi algo que sempre me moveu a campanha do Trump. Então, é possível que aconteça agora uma diminuição de apoio na Ucrânia e isso resulte num final rápido dessa guerra na Rússia com a Ucrânia, o que faz com que esse conflito não seja o conflito mais provável de gerar uma terceira guerra mundial. O outro grande conflito que nós temos em 2024 está no Oriente Médio. Depois que o Hamas covardemente fez um atentado terrorista contra Israel, Israel começou a escalar esse conflito. Ele primeiro atingiu o Hamas, depois ele invadiu o Líbano e atingiu o Hezbollah, e ele chegou a trocar rusgas com o Irã, chegou a atacar o Irã depois de ter sido atacado pelo Irã. Esse seria um conflito, considerando a tradicional instabilidade do Oriente Médio, que poderia evoluir para uma terceira guerra mundial. Mas, ao que parece, também o conflito ali, de certa forma, ele caminha para algo mais controlado. Parece que já se diminuiu as hostilidades, parece que os objetivos militares de Israel, em grande parte, já foram conseguidos, tanto em relação ao Hamas quanto em relação ao Hezbollah. E, e, a, e, de certa forma, a tensão com o Irã parece que diminuiu. Não está tendo mais ataques entre Israel e Irã. Então, esse conflito não parece ser um conflito que vai evoluir para uma terceira guerra mundial. O que sobra, então? Se a gente parar para pensar no cenário do mundo, um conflito que potencialmente é apontado pelos analistas como um gerador de uma possível terceira guerra mundial seria a anexação de Taiwan pela China. A China sempre se mostrou muito desconfortável em relação a Taiwan e sempre, nunca escondeu de ninguém, ela tem a intenção clara de levar Taiwan na mão grande em algum momento deste século, né? As projeções atuais, elas estão estimando entre 5 e 10 anos. A grande defesa de Taiwan é o fato de ser uma ilha. O fato de ser uma ilha faz com que qualquer operação militar seja extremamente complexa, né? Para você pensar na China, na capacidade militar da China, com toda uma capacidade anfíbia para conseguir superar uma grande massa de mar e conseguir fazer uma invasão coordenada em Taiwan, é algo que gera uma capacidade militar muito grande. Então a China vem se preparando para isso já há algum tempo e ela não esconde de ninguém que ela vai levar Taiwan em algum momento desse século. As estimativas elas estão dando conta que entre 5 e 10 anos isso pode acontecer. Se a gente pensar 5 anos, está ainda dentro dessa década, ou seja, até 2029 é possível que a China já faça esse movimento em sentido de Taiwan. E se vai ser 5 ou se vai ser 10, vai depender também da mensagem que os Estados Unidos vai passar em relação à invasão russa na Ucrânia. Porque se os Estados Unidos passarem uma mensagem que eles vão diminuir o apoio militar para alguns aliados estratégicos ao redor do globo, ou seja, se eles vão diminuir o apoio na Ucrânia, isso pode passar para a China uma sensação que os Estados Unidos também não vão fazer um grande apoio militar para Taiwan. E isso, de certa forma, aceleraria essa invasão. Então, se essa invasão vai ser em 5 ou em 10 anos, também depende de como os Estados Unidos vão se reafirmar a partir de janeiro em relação a essas crises globais que podem acontecer ao redor do planeta. É, os Estados Unidos, no passado, ele já começou a aumentar o apoio militar para aquela região da Ásia, né? Não é à toa que ele percebe que grandes potências estão surgindo lá, né? Que as maiores economias do mundo vão ser a China, a Índia, o Japão ocupa essa posição e no futuro, um pouco mais distante, a própria Indonésia, o Paquistão vão também ser grandes economias do mundo. Então, os Estados Unidos, para tentar, já de certa forma, equilibrar isso aí, ele promoveu uma transferência de tecnologia militar de submarinos nucleares, ele juntamente com a Grã-Bretanha, para a Austrália. Essa transferência de tecnologia militar de submarinos nucleares, que é uma tecnologia de ponta, uma tecnologia muito sensível,
ela não vem só da transferência, né? Para você fazer esse tipo de transferência, você tem que produzir e construir bases navais, você tem que levar até o seu próprio exército, produzir treinamentos, estaleiros para construir submarinos na Austrália. Então, isso aumenta em muito a presença militar americana na Ásia, né? De certa forma, para contrabalancear com essa expansão chinesa naquele território. Então, como isso vai se desenrolar, se a China tentar invadir Taiwan, se os Estados Unidos vão fazer um grande compromisso de defesa de Taiwan, se outros aliados podem eventualmente se envolver nessa questão, aliados que vêm com muita atenção essa expansão chinesa, como a Austrália, como o Japão, como a Coreia do Sul, se talvez a China consiga um retorno de aliado ali, por exemplo, a Rússia, porque a China hoje é um dos grandes afiançadores da invasão russa na Ucrânia. A China não critica essa invasão, inclusive ela fornece material para a Rússia manter essa guerra. Talvez a lógica da China seja, olha, quando for a minha vez, quando eu for invadir Taiwan, Rússia, você me deve esse apoio. Você também vai ter que fazer esse apoio, inclusive o apoio político da própria invasão. Então, como isso vai se desenrolar, ainda o futuro vai dizer. Mas esse conflito, essa tensão entre China e Taiwan, é um dos grandes locais do planeta que pode gerar a Terceira Guerra Mundial. Dito um pouco sobre a Guerra Mundial, essas guerras elas podem evoluir no sentido nuclear, e esse é uma grande preocupação da humanidade. Uma escritora muito renomada estadunidense chamada Anne Jacobsen, que foi ganhadora do prêmio Pulitzer, escreveu um livro chamado Guerra Nuclear, um Cenário. Esse livro é um livro excelente que trata ali do passo a passo do desenvolvimento de uma guerra nuclear. Né? Ela imagina esse cenário fictício, com um ataque que poderia vir da Rússia, poderia vir da Coreia do Norte, e como os Estados Unidos reagiria a esse ataque. Então vamos pegar ali alguns ensinamentos que estão nesse livro para a gente debater um pouco sobre guerra nuclear. A primeira coisa interessante que tem nesse livro é sobre a política nuclear americana, a política de engajamento nuclear americana. Muitas pessoas imaginam que os Estados Unidos esperariam um ataque nuclear para depois lançar um contra-ataque, e não é isso que funciona na prática. Se a gente pensar, por exemplo, na política nuclear americana, a gente vai ver que o arsenal nuclear ele tem um fim dissuasório, ele tem um fim de passar uma mensagem para o mundo: não mexam comigo, não me ataquem, porque quem me atacar vai estar em maus lençóis. Mas, ao mesmo tempo, se os Estados Unidos percebem que ele vai ser atacado, ele não vai esperar esse ataque ocorrer para responder ao ataque. Isso porque, se você espera um grande ataque nuclear acontecer, talvez você não tenha mais nem estrutura para conseguir gerar uma resposta à altura. Então, como é que funciona essa política de engajamento? Quando a gente pensa num míssil balístico intercontinental, a hora que ele é lançado, nos primeiros 5 minutos, ou quando a fagulha é dada e o motor está levantando ele para ganhar altitude de cruzeiro, para ele poder circundar a Terra, nesses primeiros minutos, assim que essa fagulha aparece, satélites detectam o lançamento de um míssil balístico intercontinental. Se esse lançamento que foi detectado num satélite foi confirmado também num radar, ou seja, o satélite detecta e o radar confirma, como é que funciona daí o desenrolar nos Estados Unidos? O presidente americano é imediatamente avisado e ele tem uma janela de 6 minutos, a famosa janela de 6 minutos para fazer a resposta americana. Então, nos próximos 6 minutos após a detecção de um lançamento de um míssil balístico intercontinental com direção aos Estados Unidos, nessa janela de 6 minutos, o presidente americano vai decidir se ele vai contra-atacar e vai decidir quais alvos ele vai contra-atacar. Ele recebe uma pastinha com diversos alvos, segundo a Anne Jacobsen, da onde ele poderia lançar um contra-ataque para punir quem ousou lançar um ataque contra os Estados Unidos, nessa janela de 6 minutos. Isso tudo ganha um contorno mais dramático quando a gente pensa que os mísseis balísticos intercontinentais, eles não são como Hollywood costuma retratá-los. Depois que você faz um lançamento, não é possível mais cancelar esse lançamento. Esse míssil, depois de lançado, ele vai chegar no seu destino. Também não é possível mais redirecionar esse míssil. Então, uma vez lançado um míssil balístico intercontinental, ele vai chegar no seu destino. Existe alguma coisa de capacidade ali
para a gente pensar ali numa capacidade de defesa. Por exemplo, segundo a N. Jacobsen, os Estados Unidos têm 44 mísseis para interceptar ou tentar interceptar um míssil balístico intercontinental com ogiva nuclear que esteja sendo dirigido aos Estados Unidos. Esses 44 interceptadores têm uma taxa de sucesso de 50%. Ou seja, você lançaria mais de um interceptador para cada míssil balístico que você percebe chegando. Então, obviamente, se um grande país que tem um arsenal muito grande, como a Rússia, fizer um ataque nos Estados Unidos com centenas de mísseis balísticos intercontinentais, é óbvio que muitos deles vão atingir o solo. E é por isso que, inclusive, o governo americano não espera esses mísseis acontecerem para você conseguir mandar a resposta. Se a gente pensar nesse trajeto que um míssil balístico intercontinental faria, nos primeiros 5 minutos eles estão ganhando essa altitude. Depois eles vão entrar numa fase que eles passam a ser não mais detectados pelos satélites. Eles passam a não ser mais vistos. Essa fase vai durar em torno de 20 minutos. E no minuto final eles reingressam na atmosfera e descem até o seu alvo. Então, se a gente for estimar ali quanto tempo que vai levar esse míssil para sair, por exemplo, num cenário hipotético da Rússia chegar nos Estados Unidos, isso está na casa de 26 minutos e 40 segundos para um míssil sair da Rússia e chegar nos Estados Unidos. Se esse ataque viesse, por exemplo, num cenário hipotético da Coreia do Norte, de Pyongyang, esse míssil, por conta da geografia do local e da tecnologia envolvida, levaria em torno de 33 minutos para sair de Pyongyang e chegar nos Estados Unidos. Então a gente passa a perceber rapidamente que os tempos são muito curtos e que aquele cenário também de filme que a gente vê assim alertas nas cidades, nas TVs, no celular, as pessoas se dirigindo a bunkers e tal, isso não é um cenário do mundo real. Na verdade, para você ter a chance de chegar num bunker, você tem que estar praticamente em cima dele. Então, não é à toa que nos Estados Unidos a Casa Branca tem um grande bunker embaixo, o Pentágono, com a sua central de comando, tem um grande bunker embaixo. Porque é basicamente o tempo que você vai ter é pegar um elevador e entrar no bunker. Você não vai ter tempo de fazer outra grande caminhada para chegar até um bunker e se proteger de um ataque nuclear. A própria estratégia em relação ao presidente americano é ficar flutuando com ele no avião, no Força Aérea 1, né, sobre o espaço aéreo americano, porque daí ele não pode ser atingido por esses mísseis que estão chegando e ele pode continuar comandando o contra-ataque americano no caso desse ataque. A gente está falando aqui desses mísseis nesses períodos porque esses mísseis estão alojados em silos, existem centenas desses silos nos Estados Unidos, centenas desses silos na Rússia, e esse silo, a partir do momento que ele recebe a ordem, pelo menos nos Estados Unidos, ele leva em torno de 1 minuto entre a ordem chegar e o disparo está acontecendo. É o tal do Minuteman, que tem uma longa tradição nos Estados Unidos. Então, em 1 minuto, um silo desse consegue disparar um míssil balístico intercontinental dos Estados Unidos em direção a algum país que esteja agredindo os Estados Unidos. E você tem que ter também uma segunda estratégia, né? Uma segunda estratégia de ataque. Na Rússia e na Coreia do Norte, a segunda estratégia é usar caminhões. Então, existem enormes caminhões que carregam nas suas costas mísseis balísticos intercontinentais, caminhões de 24 eixos, que você pode tentar posicionar esses caminhões em algum pedaço do seu território que seja mais despercebido por esse satélite, para que você consiga fazer um ataque sem ser percebido. Os Estados Unidos nunca apostaram na tecnologia de caminhões porque eles percebem que com a liberdade que vigora nos Estados Unidos, com todo mundo tendo celulares, se um caminhão passar com um míssil balístico intercontinental numa rua dos Estados Unidos, as pessoas rapidamente vão tirar foto, vão postar no TikTok e esse efeito surpresa não vai acontecer. Então, como segunda estratégia de ataque, os Estados Unidos apostam em submarinos. Então, existem dezenas de submarinos nucleares americanos, assim como também existem submarinos russos, que estão hoje a centenas de quilômetros da costa da Rússia e também a centenas de quilômetros das costas americanas, e estão lá, navegando despercebidamente e esperando uma ordem para fazer um ataque nuclear. Se um ataque nuclear partir de um submarino, o tempo diminui vertiginosamente. Se estima que em torno de 10 minutos é o tempo que leva um ataque nuclear para sair de um submarino e chegar no seu destino final. Então, ficaria até difícil a gente pensar em tentar procurar abrigo em algum bunker, alguma situação desse tipo. E a janela dos 6 minutos é tão curta por conta disso, porque ela pensa inclusive em ataques de submarinos. Então, antes desse ataque chegar no solo americano, o presidente americano tem que ter a possibilidade de decidir contra-atacar e em que alvos ele vai contra-atacar. Se a gente pensar em mortes, então, no desenrolar dessa grande crise nuclear mundial,
Como é que funcionariam os mortos, né? Isso aí existem estimativas hoje feitas por inteligência artificial, estimativas muito recentes de quantas pessoas morreriam. E as estimativas dão conta que nos primeiros 45 minutos do engajamento militar desses mísseis balísticos intercontinentais nucleares, 100 milhões de pessoas morreriam. Então, 100 milhões de pessoas morreriam em apenas 45 minutos. E esses locais também ficariam contaminados, locais que são grandes centros hoje, como, por exemplo, Paris, daqui a pouco Londres ou a própria ilha de Manhattan, ficariam inabitados por décadas também, né? Então, 100 milhões de pessoas morrendo em 45 minutos. O próximo passo seria a gente entrar no inverno nuclear, que também é algo previsto e conhecido da ciência há muito tempo. Com esse grande ataque nuclear de potências nucleares ao redor do globo, isso geraria uma camada de poeira, de fumaça e de detritos que encobririam o Sol e faria com que os raios solares não mais chegassem à Terra e não pudessem produzir energia através da fotossíntese nas plantas. E com as plantas se rompendo, toda a cadeia alimentar e toda a teia alimentar paralela também se romperia. Isso geraria uma morte por inanição, morte por fome das pessoas na Terra. Então se estima que depois de uma grande ataque nuclear, cerca de 5 bilhões de pessoas morreriam em função da fome gerada pelo inverno nuclear, né? Se a gente pensar, então, nesses números, 100 milhões em 45 minutos e 5 bilhões em talvez alguns meses, a gente vê que não existe algum cenário positivo numa guerra nuclear. Uma guerra nuclear significa talvez a extinção da própria humanidade. Então, a gente não pode torcer, às vezes eu vejo as pessoas falar, não, mas tem que fazer tal coisa, tem que varrer não sei quem no mapa. Tem que ver de que meios vai ser feito isso, né? Porque se você usar, por exemplo, armamento nuclear e se a gente escalar para uma guerra nuclear, muito provavelmente todo mundo vai, de certa forma, ou sofrer muito ou se extinguir, né? Se a gente pensar nos arsenais militares, os Estados Unidos têm um pouco mais de 5 mil ogivas nucleares prontas para fazer o uso. A Rússia tem perto de 6 mil ogivas nucleares. O terceiro país ali com arsenal nuclear é a China. A China tem em torno de 500 ogivas nucleares. E ela está trabalhando para aumentar isso. Então, até o final dessa década, se estima que o arsenal militar da China vai dobrar de tamanho. Então, vai passar de 500 ogivas para 1.000 ogivas nucleares. E existe local seguro? Se acontecesse, então, esse cenário de catastrófico, apocalíptico, de guerra nuclear, que a cultura pop tanto representa nos filmes e séries, existe algum local seguro para se estar, né? Algumas apostas, assim, alguns locais que são indicados olhando para o globo, um dos que os analistas mais indicam como local mais seguro possível é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia está no hemisfério sul, isso faz com que ela fique longe dos conflitos e da possível Terceira Guerra Mundial. A Nova Zelândia está longe dos Estados Unidos, longe da Rússia, longe da China, longe dos principais atores de uma eventual guerra nuclear. Então, a Nova Zelândia está separada dos continentes por uma grande massa de água, o que faz qualquer tipo de ataque, invasão muito difícil de acontecer. Então, a Nova Zelândia talvez seja um dos locais mais seguros do planeta no caso de uma hecatombe nuclear acontecer. Não é à toa que muitos milionários americanos, e até uma certa moda nos Estados Unidos fazer isso, adquiriram propriedades autossuficientes na Nova Zelândia. Nessas propriedades, eles conseguem produzir água, conseguem produzir energia elétrica, são propriedades totalmente autossuficientes que ficam numa ilha localizada no meio do oceano, no hemisfério sul. Então, eles imaginam que se qualquer coisa acontecer que gere uma grande comoção mundial, eles possam pegar um avião e se esconder lá na Nova Zelândia, se proteger do que acontecer no resto do globo na Nova Zelândia. Em relação ao Brasil, eu tendo a dizer que o Brasil também está numa posição, de certa forma, privilegiada numa catástrofe tão absurda como uma guerra nuclear. Existe um certo isolamento geográfico da América do Sul. A América do Sul também está longe de tudo, está longe da Europa, está longe da China, está longe desse provavelmente epicentro de uma terceira guerra mundial que seria a Ásia, está longe até dos Estados Unidos. Não é à toa que muitas pessoas dizem assim que o turismo no Brasil não consegue avançar, não consegue ir para frente.
Se a gente pensar num país que tem mais de 5 mil quilômetros de costa, seria muito natural que as praias brasileiras fossem muito visitadas por turistas. E, no entanto, se a gente olhar o número de turistas que o Brasil recebe por ano, a gente vai ver que é muito pequeno. Isso acontece porque o Brasil está longe de tudo. É muito longe para um europeu vir para uma praia brasileira, é muito longe para um americano vir para uma praia brasileira. E mais do que isso, para eles virem, eles vão passar em cima do Caribe, que vai ter praias melhores e eles vão estar mais próximos, então vão gerar passagens mais baratas, ou seja, é mais barato e melhor ir para o Caribe. É por isso até que o nosso turismo de praias não consegue deslanchar num nível global, porque o Brasil está longe de tudo. Mas isso num cenário de guerra, de Terceira Guerra Mundial, ou num cenário de uma aniquilação nuclear, é algo que jogaria favorável. A própria capital do Brasil, Brasília, o fato de Brasília estar no meio do continente, também é um cenário favorável para sua defesa. Ela está muito longe do oceano, né? Isso faz com que você não consiga bombardear ela através de uma marinha, você não consiga fazer um desembarque rápido sobre ela e uma dominação, você teria que passar por quilômetros e quilômetros de terra para chegar até Brasília. Então ela tem uma posição geográfica interessante no cenário de guerra, né? E o Brasil, num cenário de uma terceira guerra mundial, a gente teria que pensar que o Brasil também ele é muito famoso por ser um produtor primário muito importante. Então, num cenário de terceira guerra mundial, onde as nações estão lá num processo de esgotamento, estão precisando comprar alimentos, estão precisando comprar minério de ferro, estão precisando comprar óleos brutos de petróleo, o Brasil poderia ter alguma posição de destaque. Mas isso também depende de qual lado da guerra o Brasil vai decidir se engajar, né? Qual lado ele vai se alinhar. Porque se ele se alinhar também para o lado errado de uma eventual terceira guerra mundial, isso gera um certo desconforto. Outros países podem gerar um embargo econômico sobre o Brasil, podem afundar navios brasileiros tentando transportar matérias-primas, né? Então também depende de uma certa sensibilidade do governo brasileiro em questão de se alinhar do lado correto dessa guerra, dessa possível guerra mundial que eventualmente possa acontecer um dia. Meus queridos, esse era o Pelo Mundo de hoje. A gente navegou aqui por cultura pop, por Terceira Guerra Mundial, por acontecimentos e guerras que estão sendo travadas em 2024, analisou se eles poderiam escalar para uma Terceira Guerra Mundial, analisou um cenário de guerra nuclear, analisou inclusive como se desenrola uma guerra nuclear. Até a título de curiosidade, eu poderia deixar mais um tópico aqui para vocês. Se a gente pensar assim, alguém pode estar pensando assim, mas e eu na fila do pão? E se acontece uma guerra nuclear, como a que eu vejo nos filmes, o que eu devo fazer, né? Isso vocês sabem que é muito estudado. Existem cartilhas do governo americano desde a década de 50 explicando o que as pessoas devem fazer no eventual cenário de uma guerra nuclear acontecendo. Eu, a título mais de curiosidade do que qualquer outra coisa, eu deixo para vocês aqui alguns detalhes que estão nessas cartilhas, né? A primeira informação que está nessa cartilha é que se uma bomba nuclear estourar perto de você, o clarão da bomba vai te cegar momentaneamente. E mesmo nessa condição de cego por 10, 15 minutos, você teria que procurar abrigo em alguma construção sólida, alguma construção que fosse de preferência de concreto. Você deveria se afastar de portas, do telhado, dessa construção o máximo possível, ficar na parte mais interna da construção para tentar se abrigar de uma radiação nuclear que possa estar acompanhando essa explosão nuclear. Você deveria, na medida do possível, trocar de roupa. Assim, por exemplo, como é representado nas séries de Hollywood, que a gente viu muito bem, por exemplo, em Chernobyl, se possível, se lavar, se esfregar o máximo possível para tentar tirar qualquer pó radioativo que esteja sobre você, né, para diminuir essa radiação que você esteja absorvendo. E talvez a informação mais importante que tem nessas cartilhas é que você não deve abandonar essa construção nas primeiras horas, porque a radiação nuclear de uma explosão nuclear ela vai decair rapidamente. Então, se você for medir essa radiação, depois de 24 horas ela vai decair 80%. E depois de 48 horas ela vai decair cerca de 90%. Então, se você estiver se abrigando de uma explosão nuclear, você deve esperar 48 horas dentro da construção antes de ir para o lado de fora e fazer o que você pretenda fazer, fugir daquele local ou qualquer outra atividade. Porque se você sair antes, provavelmente você vai absorver uma radiação que vai cobrar o preço da sua vida. Então, meus queridos, esse era o Pelo Mundo de hoje, um Pelo Mundo que envolve guerra mundial, cultura pop e guerras nucleares. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E é isso, até a próxima.